Testes de integração utilizando o Git Actions. Onde o pipeline do Git Actions ele tem a vantagem de, quando você subir para o repositório, ele já rodar os testes automaticamente, exatamente como acontece aqui. Ó. Quando a gente vem aqui na aba Actions, aqui, tem todas as vezes que subiu, ele rodou uma pipeline aqui, que a gente vai ver na sequência. Só que antes da gente chegar nessa parte, eu quero mostrar para você que é o mesmo exemplo que a gente está usando nas aulas anteriores, tá? No caso aqui da aula do teste de integração. Então, são 4 formas diferentes que eu tenho para rodar o código, apenas refrescando a memória de vocês. Rodei usando npm rundev aqui, que é exatamente esse comando, ele sobe. Nesse comando, o que está acontecendo? Ele está usando a variável de ambiente .env aqui, onde eu tenho o meu banco, rodando localmente aqui no meu computador, na 5432. Como eu não tenho o Redis, a gente usou o Redis para blacklist, né, dos tokens, né, inviabilizar os tokens. Quando a gente faz logout, eu estou usando o Redis que está no meu, que está aqui no meu, num container Docker, né? Então tem ele aqui, então está rodando. Se eu quero fazer os testes, eu já disponibilizei aqui umas URLs aqui. Lembrando que você tem que ter instalado a extensão REST, né? A extensão REST Client aqui, essa versão dessa pessoa aqui, né? Tá rodando aqui. Deixa eu voltar aqui, que eu me perdi aqui por um momentinho, elas estão aqui. Então, eu vou fazer um login. Na verdade, esse aqui não vai funcionar, porque eu não tenho nenhum usuário cadastrado. Eu acabei de olhar aqui, eu não tenho nenhum. Então, credenciais inválidas. Deixa eu registrar esse usuário. Esse usuário já está registrado, agora eu consigo ver ele aqui. Eu consigo fazer o login. Nós estamos fazendo testes básicos aqui, né? A gente está rodando o programa. Isso aqui não é teste, né, gente? Teste é outra coisa. Então, deixa eu fazer o login. Pronto, fiz o login aqui. Então, nesse momento, eu consigo, inclusive, fazer o logout. Pronto. Então, eu fiz esses testes básicos aqui. É claro que agora, se eu quero fazer os testes de verdade, deixa eu parar aqui, que eu não preciso mais disso, né? Se eu quero fazer os testes, o que eu faço? Eu venho e rodo npm run test aqui, ó, que está definido aqui. Vou fechar isso aqui, que abri coisas a mais aqui. npm run test, que vai subir o container, no caso aqui, todos os testes que estão sendo rodados na minha máquina, estão sendo rodados em containers, tá? Todos, ou seja, ele vai usar aqui, nesse caso aqui, ó, npm run test app, ele vai subir o compose, enquanto eu vou fazendo isso daqui, npm run test. Então, segunda forma que eu estou rodando o meu programa, só que nesse caso é teste. Ele sobe 2 containers, que é o Postgre e o Redis, que foram definidos aqui no compose, né? Então, nesse caso aqui, ele vai subir os 2 aqui, ele cria um banco temporário lá, dentro do coisa. E uma coisa que eu adicionei foi o coverage aqui, ó. Me perdi. Espera aí que eu vou me achar aqui. Então, ele rodou. Quando eu rodo o npm run test, ele roda o test app aqui, que é essa daqui, que faz o compose subir. Ele faz subir exatamente essas duas imagens somente. Desculpa, esses 2 containers. Porque aqui dentro eu defini 3 containers. Eu defini o container Postgres, o container Redis e eu defini um terceiro container. Só que esse terceiro container eu não uso ele aqui na minha máquina. Eu vou usar ele numa versão quando eu subir no GitHub. Então eu não vou mostrar ele aqui agora. Então esse comando aqui, ele faz subir apenas o Compose, né? Dentro do Compose eu vou subir somente esses 2 serviços. Então eu tenho 2 containers inicializados aqui, ó, que é o container PostgreTests e Redis Test. São esses 2 containers aqui, ó. Quando você olha, esses containers eles estão sendo definidos aqui, ó. Postgres Test e o Redis Test. Foi o que ele subiu aqui. Então ele roda os testes não usando os meus recursos de armazenamento do meu computador, ou seja, ele não está usando esse SGBD aqui que você está vendo aqui. Ó. Ele está usando, inclusive, ele está usando o Node do meu
computador. O Node está lá, no meu caso aqui eu estou usando o Windows 11, ele está usando o Node do Windows 11, está usando o SGBD e o Postgres e o Redis que estão num container. Então, isso é o teste que a gente fez, igual a gente fez lá na aula do teste de integração, tá? Sem pôr e sem tirar. Exatamente o que está lá. Tá? Isso aqui foi o teste da aula de integração. Então, não anexou nada, a não ser que eu anexei aqui uma coisa a mais. Opa, tá difícil para o meu lado aqui, né? Eu anexei aqui um coverage, tá? Então, se você olhar lá, a única diferença é isso, mas isso não impacta aqui no código da aula da anterior. Eu não modifiquei, por exemplo, a pastinha testes e eu não modifiquei a pastinha src. É a mesma que você tem das aulas anteriores. Pasta teste e pasta src são as mesmas. A pasta http também é a mesma. Só que aqui eu anexei um comando a mais aqui, mas só porque eu quis, não precisava ter feito isso não. Oh, meu Deus. Que foi esse ponto aqui, ó. Então, eu rodo o teste app, que sobe somente esses dois containers. Lembrando que lá no final eu faço o stop para parar, não é derrubar, né? Eu mantenho os containers aqui, a prova que você está vendo eles aqui, eles só não estão startados. Tá? Lembrando que isso aqui é conhecimento das aulas anteriores, que foi o stop aqui, ó. Ele para o compose. Perfeito. Que eu rodo aqui no final, ó. Só que antes de chegar no final, entre a inicialização, que é esse pedaço aqui, ó. Agora eu vou rodar essa parte é o teste. Essa parte do teste, para mim rodar o teste, basta ter o comando jest. Só que eu usei o jest coverage. Tá? Com coverage, ele gera esse relatório aqui, ó. Uma forma bacaninha. E esse relatório também ele foi exportado aqui para a pastinha coverage aqui, ó. Se você tiver algum ambiente que você consegue ver, exatamente esse relatório está aqui, ó, na pastinha coverage que ele gera aqui. Na versão que subiu no GitHub, ela não está porque eu mandei ignorar ela aqui. Ó. Eu mandei ignorar essa pastinha, não é relevante para nós. Tá? Então, só para mostrar para você que eu anexei isso, mas não tem nada a ver com o conteúdo da aula, tá, de hoje. Dessa aula aqui que a gente está abordando, que é o teste de incluindo integração contínua no teste. Na verdade, a integração contínua com teste, né? E aqui foi esse pedaço. Mas uma coisa aqui que é relevante, cross-env. Cross-env é para declarar uma variável. Nesse caso, eu estou declarando uma variável do tipo node-env, que é o nome dela, né? Teste. Então, isso daqui vai ser muito relevante, porque posteriormente eu vou usar outros nomes de variáveis aqui, ó. Aqui o nome, desculpa, a mesma variável, mas com conteúdo diferente, para me determinar onde eu estou executando. Então, quando ele usar isso daqui, ele vai fazer outra coisa. Então, eu falei para vocês que não fiz nenhuma modificação, mas eu fiz uma sim, dentro do teste, jest setup test. Eu anexei esse operador ternário aqui, ó, que verifica aquela variável de ambiente lá, node-env, que a gente... Deixa eu abrir ele aqui. Que a gente colocou ela aqui, ó. Então, nesse caso aqui, eu estou declarando a variável ambiente, node-env, com valor teste. Então, quando ele vem aqui, ó, ele compara e ele vai usar, nesse caso, o arquivo .env test. Então, ele vai usar esse arquivo de ambiente. Então, quando eu rodei naquele primeiro exemplo, npm run dev, ele usou o .env. Quando eu estou usando npm run test, ele vai usar essas variáveis de ambiente, que está usando, olha só, a porta 53433, que é aqui, ó, e a 3380, que estão lá no container. E observa que a conexão entre eles, aqui eu estou usando localhost, aqui também localhost, eu estou usando por fora. Então, ou seja, porque eu estou acessando esses serviços a partir do Node. E o Node está no meu computador. Então, o Node está acessando o serviço que está no localhost, no meu próprio computador. Então, presta atenção nisso. Porque vai ter momentos que eu vou acessar isso direto do próprio container. Por exemplo, quando eu uso essa versão aqui, que eu não tinha chegado nela ainda, observa que aqui eu não estou usando o localhost aqui, ó, no meu host. Eu estou usando o nome do serviço. Ó. Nome do serviço e o nome do serviço.
Porque nessa versão aqui, eu vou estar rodando o meu teste e vou estar rodando ele também numa máquina virtual. Desculpa, num container. Os três estavam num container integrado por essa rede. Então, para mim acessar, estando aqui dentro do Node, eu não vou usar localhost. Eu vou usar o nome do serviço, quer dizer, vai transitar dentro dos containers. Então, veja bem, quando eu estou rodando o teste na minha máquina, eu estou acessando recursos que estão na minha máquina, só que esses recursos estão acessíveis via container, que foram mapeados nas portas 5433 e na porta 6380, que eles estão aqui, ó, certo? Só que vai ter uma versão que eu vou subir lá no GitHub Actions e eu vou colocar os três em containers, porque lá no GitHub Actions eu não tenho o Node, tá? Na verdade eu tenho, porque eu posso, tem duas estratégias lá, mas uma das estratégias eu vou usar container. Então eu vou usar o container para o Postgres, por Redis, igual está aqui, E eu vou criar um terceiro container aqui, que vai ser o Node Test. Então a minha aplicação que você está vendo aqui, ó, ela não vai rodar no meu Node, ela vai rodar no Node de um container que está lá no GitHub Actions. Tá? Então, para acessar, fazer esse acesso, transitar aqui dentro, para a aplicação que vai estar aqui dentro, acessar o SGBD Postgres e o SGBD Redis, eu vou usar não o localhost, eu vou usar o nome do serviço, que é o Postgres, e o Redis, que é o nome dessas chaves aqui, ó, Redis e Postgres. Se aqui tivesse escrito Arley, eu ia ter que escrever Arley aqui, certo? Voltando aqui. Então, quando eu rodei o teste, eu usei essa versão aqui, voltando aqui. Isso aqui foi exatamente o que a gente aprendeu nas aulas anteriores. Tá? Não tem nada de novo. A única coisa de novo que eu coloquei aqui é o relatório aqui, mas pode apagar. Se você não quer, não precisa. Agora, finalmente, eu começo na aula de hoje. Na aula de hoje, eu tenho que criar esse arquivinho aqui, ó. A pasta .github/workflows, tá? E dentro dela eu tenho que criar um arquivo com um nome qualquer, mas esse nome tem que ser um YML ou YAML, tanto faz, tá? Aqui eu criei dois arquivos, eu não posso executar os dois ao mesmo tempo, tá? Então, eu vou começar aqui pela versão de containers, que eu acho que vai ser mais fácil para mim explicar. Eu só posso ter um deles, então eu renomeio eles aqui. Por exemplo, você pode colocar XT, TXT. Então, coloca numa extensão qualquer, porque ele só vai interpretar isso. Então, enquanto eu vou explicando, eu já vou fazer o próximo passo. Então, agora, nesse momento, eu venho aqui, ó, e vou fazer um push para esse diretório aqui. Ó, tá? E nesse push desse diretório, eu vou ver o resultado nessa abinha, Actions. Aqui tem uma série já que eu já fiz, e vários outros que eu apaguei, inclusive, tá? É só vir aqui e deletar o workflow aqui. O último que eu subi foi a versão quando eu refiz o README, né? Que vocês leem aí. Eu vou colocar aqui git add ponto. Eu vou dar um commit, git commit -m. É importante dar um nome sugestivo. Aqui os meus nomes foram bem ruins, mas é bom você dar um nome legal no commit, porque vai ser o nome que você vai ver aqui, ó. O último commit que eu escrevi readme aqui, por isso que apareceu readme ali. Então, eu vou dar um nome aqui, aula CI Containers. Eu vou subir a minha aplicação e vou rodar ela num pipeline usando containers. Tá? É isso que eu vou fazer. E git push somente. Pronto, já era. Eu estou subindo a minha aplicação para o GitHub e o Git Actions está integrado a ele e vai fazer o teste de integração. E vai rodar tudo que eu mandei nesse arquivo aqui. Ó. Então, o que vai acontecer aqui? Eu acho que é mais fácil. Só um minutinho ele já vai aparecer aqui. Se eu der o reload, eu já consigo ver, mas deixa ele aparecer ali. Está demorando, hein? Tá aqui, ó. CI aula, às vezes ele entra em fila
mas ele está rodando, ele está em progress, ele vai executar. Essa versão é um pouco mais pesada do que a versão usando services. Daqui a pouco eu explico cada um delas. Essa demora mais, porque tem que subir 3 containers. Então é bacaninha a gente vir aqui, ó, e olhar aqui no README, tem um workflow aqui. Então eu estou usando essa versão aqui, ó, com Docker Compose. Então quando eu faço o Docker Compose aqui, ele está fazendo o seguinte aqui. Primeira coisa, ele está fazendo um commit e um pull request lá no servidor. Então eu usei esse arquivo aqui, ó. Então a única diferença para a aula de hoje é esse arquivo aqui, ó. CI containers YML, que ele gera aqui. Então, esse CI Docker, tá? Então, CI Docker. Esse nome aqui vai aparecer em algum lugar ali. Trabalhar com duas telas aqui, ó. Ele ainda está rodando. Ó. Então, aqui, ó, CI Docker é o nome que eu coloquei ali, ó. Então, opa, fiquei perdido aqui. Então, esse nome CI Docker é o nome que aparece aqui, ó, no meu workflow. Então, a primeira coisa que eu estou fazendo aqui, ó, toda vez que eu fizer um push ou um pull request, ele vai executar esse código. Se eu mandar executar agora de novo, como ele ainda está executando, o que vai acontecer? Ele vai parar a versão anterior, porque ele não está permitindo versões concorrentes. Eu coloquei essa versão. E outra coisa, se demorar mais de 10 minutos na hora de fazer um build aqui, ele para, ele vai travar. Então a primeira coisa que ele está fazendo, aqui eu vou definindo os steps do meu job. O nome do meu job é Build and Test. Esse nome vai aparecer aqui em algum lugar. Ó, então o que eu estou rodando aqui? Ó? Build and Test. Então esse nome aqui, Build and Test, eu coloco o nome que eu quero, é o nome que apareceu aqui. Então ele vai falar o seguinte, ó, roda no Ubuntu, que é o que ele usa aqui dentro do Git Actions. Ele vai usar o Ubuntu, então ele vai rodar em Ubuntu. O tempo máximo que ele pode gastar nesse job aqui é 10 minutos. Então, quando você olha aqui, olha só, aqui teve job de 51 segundos. Esse job aqui que nós acabamos de rodar, ó, que a gente colocou aula CI container, lembra que eu tinha feito isso daqui, ó? Cadê? Eu vou dar setinha para cima que é mais fácil. Ó, o nome do meu commit não foi aula CI container? Então, tá aqui, ó. Aula CI container aqui. Tá? Aula CI container aqui. Foi o nome que apareceu aqui. Deixa eu fechar aqui. Então, nesse job aqui, eu posso gastar no máximo 10 minutos. Ele tem os seguintes etapas. Checkout do código. Vamos ver isso aqui. Então, tá lá. Eu venho aqui, clico em Build and Test. Build and Test. E ele está aqui, ó, Setup Job. Então, foi a primeira coisa que ele fez, ó, Setup do Job aqui. Depois ele fez Checkout do código. Checkout do código está aqui. Se eu quiser ver os detalhes, é só ver aqui, ó. Ele tem todo o relatório do que foi feito aqui nesse momento aqui. Tá? Então, ele ele te dá toda a resposta aqui do que precisa, aqui do que está acontecendo. Segundo passo, segundo step, setup do Docker Buildex. Isso daqui é para ele poder rodar o Compose. Tá? Eu preciso desse Docker Buildex aqui. Quando você está usando o Docker Compose, desculpa, o Docker Desktop aqui, você não percebe que isso aqui, mas isso aqui já está instalado. Mas se você estiver usando o Docker a partir do Ubuntu, instalado pelo WSL2, você vai ter de instalar o Buildex aqui, ó. Tá? Mesmo quando você está usando o computador aí e está usando através do WSL2, quando você instala o Ubuntu no WSL2, tá? E você precisa instalar o Buildex lá, você precisa instalar ele também. Aqui nós precisamos instalar ele. Então pronto, ele foi instalado lá. Vale lembrar, é como se você estivesse usando uma máquina virtual dentro do GitHub lá. Você faz o build dos containers. Olha só, esse comando aqui, ó, se assemelha muito com aquele comando que a gente está usando quando usa aqui. Ó.
É muito parecido, ó. Nós fizemos um Docker Compose aqui, ó. Então, olha só, Docker Compose, eu estou usando o mesmo arquivo, ó. O mesmo arquivo que eu já usei no passado. Olha só ele aqui, ó. Eu estou usando esse arquivo. Então, nesse caso, ele faz um build, só que aqui nesse caso, eu não mandei especificar para subir só o Postgres e o Redis. Ele vai subir esses 3 containers. E aí, dessa forma, o Postgres e o Redis vai ser igual a esses aqui, ó. Vão ser em imagens. Desculpa, em containers. Não, não é esse container que você está vendo aqui. É o container que está lá dentro do GitHub Actions. Então, ele vai criar um container chamado Postgres Test lá dentro do GitHub Actions, um container chamado Redis Test dentro do Postgres Action, e vai criar mais um terceiro container chamado Node Test lá dentro do GitHub Actions. E nossa aplicação, que é essa daqui, ó, essa que você está vendo aqui, ó, o SRC e o testes, vai ser executado lá dentro desse container aqui, ó, dentro do container Node Test, lá dentro do GitHub Actions. É lá que ele vai ser executado. Continuando aqui. Então, você vê esse teste aqui, ó. Subir containers e executar os testes. Esse aqui fica gigante, né, para a gente olhar aqui. Porque, olha lá, ele está dando todos os dados de subir os containers lá. Os containers estão sendo subidos lá. Ó, o Redis Test, ó, ele falou que acabou de subir, startar ele. Todos aqui, ó, vão subindo eles. Ó, o Postgres Test, ó, criou o banco de dados. Você lembra o relatório de coverage? Também ele faz aqui, ó. Ele faz o relatório de coverage aqui, ó, porque quando a gente olha aqui, ó, primeiro ele subiu, depois, olha, ó, subiu Docker Compose, ele está usando o mesmo Compose, ó, "-f" para usar o mesmo Compose. E olha aqui no final. Ele fala que é para executar no Node Test. Tá? Ele fala que é para executar nesse container. E aí ele fala assim, ó, exportar aqui, ó. Se falhar ou se tiver sucesso, ele fala, ó, exporta para nós o relatório de cobertura. Então, eu tenho que voltar um nível para a gente conseguir ver o relatório aqui. O relatório está aqui, ó. Coverage Report. Então, o relatório Coverage Report aqui, ó, é esse relatório. Então, o mesmo relatório que a gente chegou a ver por aqui, ó, que está aqui, ó, esse pastinha coverage aqui, ele também gerou uma dessa. E ela não está aqui, ó. Ela não está aqui, ó. Ela não aparece aqui, mas ela está disponível para download aqui. Se eu clicar no download, vai ser essa pastinha que ele vai fazer o download. Tá? Igualzinho essa pastinha que você está vendo aqui, ó. Igual essa pastinha aqui, ó, coverage aqui. Só que é o relatório de cobertura do teste lá no servidor. Tá? Voltando aqui, deixa eu voltar aqui. Então, cada um desse aqui é um step. Então, ó, você já chegou a ver esse relatório aqui, ó, na tela ali, desculpa, no console. Ó. Esse mesmo relatório que ele imprimiu no console, ele imprime aqui. Então, as mesmas informações. Aí, no final, olha só, ele parou lá. Ó. Ele parou o Redis, o Postgres e... Cadê aqui o stopped aqui? E o Node Test. Certo? Ele parou na ordem inversa que eles foram criados. Então, nesse caso, todos os testes foram... Tudo que eu pedi para executar no teste, que faz parte do pipeline. O pipeline aqui é uma escolha minha. Olha só, se eu não quiser teste, é só eu tirar isso daqui. Ó. Se eu não quiser relatório de cobertura, basta eu parar isso daqui. Ele não vai criar uma pastinha coverage lá para mim. E aqui nesse caso, eu não fazia parte das aulas anteriores, eu rodei um linter aqui para verificar se o código funciona. Inclusive, se você quiser, você pode rodar o linter aqui, ó, no meu computador, para saber se o meu código está certo. Então, olha só, o linter é um analisador de código estático, né?
É sempre bom você fazer isso. Então, ainda mais quando você trabalha em integração contínua para garantir que várias pessoas estão trabalhando da forma correta. Então, olha só, ele rodou e não apontou nada de erro. Então, isso é bacana como um passo a mais na integração contínua, tá? Então, inclusive seria até interessante ter um preacher aí também, tá? Para garantir que todo mundo está usando aspas duplas e não aspas simples. São formas de você padronizar. Todo mundo usa, por exemplo, um tab ao invés de 3 espaços. Então, um preacher, por exemplo, poderia fazer isso também. Eu não coloquei aqui, mas você pode colocar também. E no sequência, o que ele colocou aqui? Não, me perdi aqui. Na sequência, o que eu fiz? Ele compila o código. Tá? Professor, mas ele já rodou o código? Sim, você já rodou o código, mas em nenhum momento você compilou o código para saber se ele compila. Às vezes ele passa até nos testes, mas não compila. Então aqui eu coloquei uma versão para compilar o código. Tudo isso, pessoal, usando os mesmos containers. Então ele não está criando containers diferentes, não. O container que ele subiu aqui em cima, ó, ele está sendo mantido, tá? Então, nesse caso, ele mantém os mesmos containers. Então, isso aqui não é ineficiente. Eu não gasto mais tempo fazendo isso. Tá? Então, quando eu venho aqui, ó, compilar o código, ele deu lá ó, o TSC, porque na verdade você sabe que compilar o código é exatamente você gerar o TypeScript dele, desculpa, a versão JavaScript dele aqui, ó, igual quando a gente faz aqui, ó. Desculpa aqui, ó, build TSC. Então, se você olhar, olha o comando que eu executei, ó, TSC. Na sequência, eu mandei derrubar os containers. Aqui, ó, derrubar os containers. If always quer dizer o seguinte, ó, aconteça o que acontecer aqui para cima, ele passa por esse passo. Tá? O que está acontecendo é isso. No independente do que acontecer aqui para cima, tá? Ele vem e fala, ó, sempre você vai ter de executar esse comando. Então você tem aqui os runs aqui, ó. Os runs que serão executados. Nesse caso aqui vai ser de qualquer jeito. Esse daqui, ó, você vai gerar um relatório de cobertura. Se tiver sucesso ou falha, ele vai gerar um relatório de cobertura também. Então, isso daqui é a definição de um pipeline para ser executado no GitHub Actions. Eu coloco aqui aquilo que eu quero que seja executado todas as vezes que eu fizer um push, ou que eu fizer um pull request nessa branch. Para cada branch você pode definir um pipeline diferente, tá? Aqui no meu caso eu só tenho a branch main, então eu executei desse jeito. Então, enquanto eu explico aqui, eu vou fazer o seguinte, igual eu falei, eu só consigo rodar um por vez. Agora eu vou rodar usando outra estratégia. Estratégia usando runner mais services. YML, eu tive que parar aqui para pensar qual que é a extensão, gente. Então agora eu vou usar essa versão aqui. Então agora, gitadd ponto, git commit, esse daqui é aula CI services. E um git push. Feito isso, ele vai executar tudo de novo. Ele vai atualizar o meu repositório e não atualizar o repositório, ele vai gerar um novo. Deixa eu vir aqui. Eu vou abrir o Git Action em outra aba. Aqui, ó. Esse daqui, ó. Aquele lá foi terminado. Gastou 2 minutos e 14 segundos. Esse daqui, pessoal, a tendência é que gaste menos tempo, porque usando os services é mais rápido. Então, vamos me explicar. Então, voltando, aquele que eu acabei de executar, ele faz o commit, o pull request, faz o GitHub Actions, usa um runner, que são os runners que ele tem aqui, ó. Foi essa sequência que ele fez. Ele faz o Docker Compose Build, sobe os containers, ó. Ele sobe o container para rodar o Node, ou seja, a minha aplicação só é executada dentro de um container.
usa o que tem Node. Você já viu isso daqui, ó. Olha lá. Ele usa um container, ele está usando o Dockerfile, que é exatamente isso daqui, ó. Usa o Node 22 Alpine, tal. npm run test ci, npm run test ci. Cadê, meu Deus? Que faz aqui, ó, ele define essa variável de ambiente. Ao definir essa variável de ambiente, você vem aqui dentro de teste. Eu me perdi aqui, perdão, aqui, deixa eu voltar aqui, é CI Containers. CI Containers aqui, ó, ele vai usar esse arquivo, que é o CI Containers aqui, que ele especifica o 6379, o 5432, mas ele transita usando o nome da imagem, desculpa, o nome do container aqui, ó, e não usa localhost. Já essa versão, calma, eu não cheguei lá ainda, ele container node test, executa o jest, upload de coverage, derruba os containers. Agora, essa versão é um pouco diferente, essa que a gente está acabando de rodar aqui agora, o CI Services. O CI Service, ele gastou 1 minuto e pouco, né? 1 minuto e 2 segundos. Isso daqui eu não posso ter garantia, mas o normal é usando o service ser muito mais rápido do que o container, porque o container ele tem o grande problema de subir os containers. Tá? Esse é o problema do container. Só que o container ele é mais garantido. Porque o container, se ele executar uma vez, vai dar sempre certo. Se ele executar na minha máquina, vai dar certo. Se ele executar no GitHub Actions, vai dar o mesmo resultado. Já nessa versão que eu acabei de rodar, que é usando o service, não. Essa versão não é bem assim. Essa versão usando o service, ele está usando aqui, ó. A sequência é o mesmo. Ele vai usar, ele instala o Node, as dependências. Opa, que ele faz em paralelo, né? Mas olha só, ele define o Postgres e o Redis em containers, assim como a gente fez aqui, ó. Só que ele está usando o Node não de um container, porque nessa versão aqui, ó, ele está usando o Node de um container. Exatamente esse container que a gente define aqui, ó. Define pelo Docker Compose, tá? Já na versão Runner, os runners e os services, não. O Node é o Node que está no Runner. É o Node que está no GitHub Runner. Seria como o sistema operacional da máquina virtual do GitHub Actions. Tá? Seria como o meu Windows 11, mas o Windows 11 instalado na VM do GitHub Actions. Então, quando você cria containers, você está criando containers dentro da sua VM. Tá? É como se fosse uma cara. Pensa a VM como um sistema operacional, só que é o sistema operacional do GitHub Actions. Então, nesse caso aqui, eu estou usando o Node que está dentro do sistema operacional do GitHub Actions. E estou usando containers que ele criou dentro desse sistema operacional. Isso daqui é a versão usando Runner mais Services. Já a versão anterior que nós submetemos mais cedo, antes, que é esse daqui, ó, o GitHub, o CI Containers, ele cria 3 containers. Esse daqui está muito mais isolado. Ele não está usando o Node do GitHub Actions. Ele está usando o Node que está em um container, que foi definido usando isso daqui e o Dockerfile aqui. Ó. Essa imagem aqui, exatamente essa imagem que está rodando. Eu tenho pleno controle sobre o que está acontecendo. Então, essa versão é uma versão mais rápida. Tá? Usando o Runner e Service, ele sobe em menos tempo. Você consegue ver isso olhando a questão do tempo. Só que, se você quer que de fato as coisas sejam homogêneas, é recomendável usar containers. Então, o contexto da aula de hoje, já finalizando aqui, abri mais uma aba aqui, só para a gente ver. Ó. Enquanto um gastou 2 minutos e 14 segundos usando containers, usando o services, ele gastou 1 minuto e 2 segundos para rodar o meu job aqui. Finalizando, para que a gente use o GitHub Actions, basta ter essa pastinha, github.github/workflows e um arquivo YML. Dentro desse arquivo YML, eu defino o pipeline que eu vou usar.
onde o pipeline tem esse formato. Um nome, olha só, o último que eu rodei aqui, ó, CI Service. Lembra que mais cedo tinha aparecido esse nome aqui, ó? Tinha aparecido CI Docker, porque eu tinha rodado esse arquivo. Então, eu defino a estratégia aqui e vou definindo os meus serviços aqui. Ó. Os serviços aqui são meus containers. Ó. Defini o container 17, a versão 17 aqui que usa o Postgres, o Redis, e aí na sequência ele sobe lá. Ó. Exatamente, se você olhar essa sequência de passos, é a sequência de passos que aparece aqui no Dockerfile. Olha só. Instalar as dependências. Instalar as dependências. Na sequência. Lá, rodar o lint está em outro lugar, né? Roda o build. E aqui o NCI test, aqui, ó, que é exatamente o jest aqui. Ó. Ele define a variável aqui, ó, CI service. Quando ele define a variável CI service, você viu, lembra que por aqui, ó, se for CI service, ele vai usar esse arquivo aqui, ó, .env CI service. .env CI service. Nesse caso, ele vai usar o localhost. Por quê? Porque, na verdade, é o mesmo sistema que eu estou rodando no meu computador nesse momento. Eu estou usando o Node do meu sistema operacional e estou usando o Redis e o Postgres de um container. É o que eu estou fazendo aqui. Ó. Nesse caso, é o que eu estou fazendo aqui. Essa imagem aqui demonstra exatamente isso daqui. Ó. Eu estou usando o Node no meu computador e eu estou usando o Postgres e o Redis em container. Então, é o que está acontecendo aqui. Então, ele sobe o relatório lá. Tá? Ele está rodando o lint aqui. Está rodando o lint aqui. Ó. Então, ele faz... Inclusive, está falando que está fazendo isso aqui em paralelo. Então, essa é a sequência. Outra coisa. Aqui, quando eu uso services, eu não consigo, gente, rodar o arquivo que tem lá o que eu usei para criar o banco de dados aqui. Ó. Que foi esse arquivo aqui. Eu não consigo rodar os comandos desse arquivo. Então, eu precisei fazer colocar esse passo aqui, ó, criar os esquemas, que aí eu crio o banco de dados lá, eu faço a conexão com o banco, né, no meu BD-aula. O BD-aula aqui, ó. BD-aula aqui, ó, definido aqui, ó, a senha aqui. Tá? Na porta 5432, que já é a porta padrão aí da minha VM, desculpa, do meu container, e executo esse arquivo aqui, que é exatamente esse arquivo que você está vendo aqui. Eu não consigo fazer isso, gente, por aqui. Ó. Eu não consigo fazer isso por aqui. Tá? Usando o runner, eu não consigo fazer isso. Quando eu fiz pela imagem, sim. Desculpa. Quando eu fiz pelo container aqui, aí eu não tenho problema. Quando eu sou pelo container, ele naturalmente já faz por aqui. Ó. Ele já vem e já faz por aqui. Porque não existe volume quando eu estou trabalhando via services. Quando eu estou trabalhando via services, igual aqui, ó, eu não consigo mapear volume. Então, essa diretiva aqui, ela é ignorada. Eu não consigo fazer ela. Então, foi por isso que eu precisei fazer ela lá embaixo, como um passo, como um run aqui, ó. Tá? Como uma etapa. Eu precisei carregar o conteúdo que está nesse arquivo aqui. Foi por isso que aconteceu. Bom, se você olhar, o conteúdo da aula é muito pequeno, ele se concentra apenas nessa pasta. Tá? Mas isso você tem que entender por onde está passando o código. É muito próximo a parte de como o código é executado na minha máquina, ele é executado no GitHub Actions. Tá? Então, é tudo parecido. A única diferença é esse arquivo, que é um arquivo relativamente simples. Tá? E assim, com isso, a gente consegue rodar os testes todas as vezes que a gente fizer a integração de um novo código no GitHub.